Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Aqui nós vamos falar sobre saúde, longevidade, estilo de vida. Eu sou Leonardo Santos, médico, cirurgião geral, endoscopista e pós-graduando em nutrição. Hoje nós vamos falar sobre o quarto pilar da saúde, que é o controle de tóxicos. Muito importante também para a nossa longevidade e saúde. Nós vamos nos ater à bebida alcoólica e ao cigarro, que são drogas legalizadas no nosso país. As drogas que não são legalizadas, a gente não precisa nem comentar, porque não tem controle de uso, então não tem indicação alguma de uso. Talvez a maconha mais pra frente, tem estudos que tem benefício, só que a gente não vai entrar nesse mérito, porque senão o vídeo vai ficar muito polêmico, longo, e talvez mais tarde a gente possa fazer um vídeo falando sobre isso. Existem vários estudos, benefícios, só que estão iniciais ainda. Vamos falar sobre a bebida alcoólica. Qual a dose recomendada para ingestão de bebida alcoólica? Se você for me perguntar, é 0, porque ela traz inúmeros malefícios que a gente vai destrinchar durante esse vídeo. Só que a OMS, ela preconiza que indivíduos adultos, claro, bebida alcoólica para maiores de 18 anos, né? Indivíduos adultos, homens, têm que tomar até 2 doses por dia e mulheres meia dose por dia. O que seria isso? Uma dose seria o equivalente a uma taça de vinho de 100 ml, uma bebida destilada 30 ml, uma dose de bebida destilada, e uma latinha de cerveja 330 ml. Só que a mulher tem que ingerir por dia metade, o homem até 2. E ingerir de até 5 dias, 2 dias na semana, não ingerir nenhuma bebida alcoólica. Isso é preconizado pela OMS. O álcool, ele traz vários malefícios para a nossa saúde. Como a gente foca muito na parte da obesidade, ganho de peso, para você ter noção, o carboidrato, 1 grama de carboidrato equivale a 4 calorias. Enquanto 1 grama de álcool equivalem a 7 calorias. Cada dose que eu acabei de falar para vocês, 100 ml de vinho, 30 ml da dose de destilado ou 330 ml tem de 10 a 12 gramas de álcool. Então você multiplica isso aí por 7. Isso vai ter em cada dose. Então uma pessoa que bebe uma garrafa de vinho, uma garrafa de destilado, uma garrafa, imagina quantas calorias vão estar sendo ingeridas em cada sentada que a pessoa toma. Então isso é muito ruim para a saúde, porque acaba engordando muito, trazendo malefícios que não vão ser bom a longo prazo. A bebida alcoólica também, ela propicia a depressão e diminuição da cognição. E a perca de memória, porque ela diminui a absorção de uma vitamina, a vitamina B1, que é a tiamina. Então, geralmente quando a pessoa chega no pronto-socorro, passando mal, alcoólatra, tudo, uma das indicações que a gente tem que fazer é a tiamina. A gente geralmente faz um complexo B e ela acaba melhorando a parte cognitiva, aumenta a pressão arterial, que vai desencadear várias outras complicações, como o infarto agudo do miocárdio, o AVC. Uma outra complicação muito comum é a esteatose hepática não alcoólica. O fígado vai absorvendo gordura e ficando gorduroso e vai inflamando, tendo reações de inflamação, e com o tempo ele pode fibrosar. As células vão ficar, o fígado fica duro, rígido. Quando o fígado fibrosa, ele causa a cirrose hepática. E isso desencadeia várias outras complicações. Pode desencadear um hepatocarcinoma, que é o câncer de fígado. E pegando esse gancho, a gente já tem vários outros cânceres associados com a bebida alcoólica, que eu vou falar daqui a pouco. Então a esteatose fibrosa o fígado, causa a cirrose, e a cirrose desencadeia várias outras complicações, hipertensão portal, sangramentos, varizes esofágicas, a pessoa precisa de transplante hepático, então é só ladeira abaixo. No relatório da OMS de 2020, ela fala que
os maiores cânceres relacionados à ingestão de bebida alcoólica é o câncer de cólon intestinal e o câncer de mama. Esse relatório diz que 3 milhões de mortes foram desencadeadas pelo consumo de álcool na região da Europa. Isso dá um total de 2.545 mortes por dia. Imagina aí. Bastante morte. Em 2018, 180 mil novos casos de câncer foram diagnosticados desencadeados pelo consumo de álcool. Então, são inúmeros os cânceres relacionados à bebida alcoólica. Como eu já falei, o câncer de cólon e mama são os mais comuns. Só que nós temos de boca, esôfago, estômago, língua, pâncreas. Então, tem uma gama de câncer relacionada à ingestão de bebida alcoólica. O álcool, ele tem impactos em várias esferas da nossa sociedade. Tem impacto individual, a pessoa começa a ficar antissocial quando ela parte para um alcoolismo, ela quer a bebida como refúgio e no final acaba se isolando das pessoas. O impacto familiar, como a violência doméstica, a pessoa fica mais agressiva, não tem paciência mais com o cônjuge, com os filhos. Sociais e econômicas, o álcool está relacionado a muitos acidentes de trânsito, lotam pronto-socorros, principalmente nos finais de semana. Já fiz vários plantões no pronto-socorro, na sala do trauma, na cirurgia. Então, todas as pessoas que chegavam, a maioria chegava alcoolizada. E as que não estavam alcoolizadas, a maioria também foi desencadeado por um acidente de uma pessoa que estava alcoolizada e acabou batendo nessa pessoa. Então, o álcool ele tem um impacto social muito ruim. Eu vou te dar dica como você pode resolver esse problema e tentar diminuir. Eu digo tentar porque não é fácil. As pessoas que são viciadas, elas precisam de medidas mais incisivas para que consigam chegar no seu objetivo final e ter êxito. Então, são algumas dicas que eu vou passar para vocês que vocês podem seguir. A primeira dica seria reconhecer que o álcool está trazendo malefício para a sua vida. Tem um impacto individual, social, que eu acabei de explicar. Então, você vai ver que está tendo dificuldade na sua vida. Você está se isolando mais, as pessoas não estão querendo mais conviver com você, você está cheirando a álcool, você não consegue acordar e não ingerir bebida alcoólica. A segunda dica é você fazer uma tabela dos pontos positivos e negativos que o álcool causa na sua vida. Geralmente os pontos positivos estão relacionados ao relaxamento, lazer e socialização. Só que isso a gente consegue mudar para que não precise do álcool na nossa vida para que consiga ter um êxito. Como nós podemos lançar mão de práticas esportivas, socialização, brincar com a família. Isso tudo vai trazer esses benefícios para você sem a necessidade do álcool. Terceira dica seria eliminar as bebidas de casa. Se você não tem a bebida em casa, então isso vai dificultar com que você beba, porque você vai pensar, eu estou com vontade de beber, só que eu não tenho em casa, eu vou ter que sair para comprar a bebida, isso vai gerar um tempo. E isso pode lhe distrair e você conseguir passar dessa vontade. Quarta dica, você precisa evitar locais que existem você precisa evitar locais que existem pessoas ingerindo bebida alcoólica. Por quê? Se você não tem o fator que lhe causa vontade, você não tem a vontade de beber. É a mesma coisa do paciente obeso que é viciado em doce. Se você não tem doce em casa, se você não vai num local que tem doce, você não desperta a vontade de comer. Então, no álcool é o mesmo exemplo. Você tem que fugir desses locais e mudar as suas amizades também, né? Porque a amizade fala muito. Se você vive num ambiente onde as pessoas ingerem bebida alcoólica rotineiramente, só te chamam para beber, isso vai trazer malefícios para a sua vida. Então você tem que tentar migrar para grupos que não necessariamente necessitam de álcool para fazer a sua socialização, para ficarem felizes. A quarta dica foi você fugir de locais que tenham bebida. Então a quinta dica é você procurar locais que não tenham a bebida alcoólica. Praças, ginásios,
centro de confraternização, que não necessariamente precisam de bebida. Que você possa levar a sua família, para quem tem família, filhos, brincar, praticar um esporte, um lazer. Sexta dica é procurar profissionais especializados nessa área, psiquiatra, psicólogo, assistentes sociais, para fazer um tratamento multidisciplinar que faça com que você consiga mudar e largar esse vício, que só traz malefício para a sua vida. Sétima dica é você focar nos pontos de melhora da sua vida sem o álcool, o seu convívio com a família, sem a questão da agressão, sem a questão do isolamento. Então você tem que focar no que te traz mais benefícios sem o álcool. Agora nós vamos falar sobre o cigarro, o fumo. O fumo, ele é muito pior. Então, existe muito a questão da indústria, a indústria do fumo. Para você ter noção, o primeiro pesquisador que associou o uso do cigarro com câncer de pulmão foi em 1953. Só que a indústria do cigarro, ela conseguiu mascarar isso e postergar essa, como é que eu posso dizer, essa publicação dessa informação por 30 anos. Então só em 1983 que foi jogado para a sociedade que pode estar relacionado ao câncer de pulmão. A indústria está muito focada no ganho de dinheiro. Então, antigamente, vocês lembram que fumar cigarro era bonito, era lindo. As atrizes bonitas fumavam cigarro, nas mídias sociais todo mundo fumava cigarro. Tinha até o cowboy que usava cigarro, fumava em cima do cavalo, aquele coisa bonita, aquela paisagem, tudo para fazer com que as pessoas achassem que fumar era legal e acabassem adquirindo esse vício, porque quanto mais você fuma, mais você quer fumar, te dá sensação de prazer. O cigarro possui mais de 500 substâncias na sua composição. Imagine, uma coisa que tem mais de 500 substâncias na sua composição, o quão maléfico é. E eu vou falar algumas substâncias dessa que são as mais comuns comentadas, para te falar quais os malefícios você que fuma está trazendo para o seu organismo. O principal é a nicotina. A nicotina é um alcaloide. Um alcaloide, ela tem um gosto ruim. Então, hoje em dia, estão fazendo a questão da flavorização do cigarro. Então, colocam caramelo, colocam menta, colocam cravinho nela para dar um gosto melhor, para mascarar esse gosto ruim da nicotina. E o que a nicotina faz? Ela faz um efeito oxidativo que propicia a ateromatose. Que a ateromatose é o acúmulo de gordura na parede dos vasos das artérias, o acúmulo de gordura nas artérias, que vai fazer com que propiciem posteriormente, daqui a uns anos, infartos e AVCs. O segundo composto é o alcatrão. O alcatrão não é uma substância, o alcatrão é formado por várias substâncias juntos. São centenas de hidrocarbonetos e esse alcatrão está muito associado ao câncer de boca, língua e pulmão. O segundo composto é o monóxido de carbono. O monóxido de carbono ele é criado quando a pessoa, nós não, que eu não fumo, quando a pessoa traga e aquele ar vem em forma de CO. E ele entra pela nossa árvore brônquica, nas traqueias, pelos brônquios, e vai competir com o oxigênio na hemoglobina. Só que a hemoglobina tem uma afinidade pelo monóxido de carbono 400 vezes mais do que o oxigênio. Então ela acaba absorvendo mais o monóxido de carbono, que quando você vê uma pessoa que é fumante, ela tem um estado de hipóxia. O que é o estado de hipóxia? É aquela pessoa que tem olheira, tem uma cianose periférica, os dedos são roxeados e aquele lábio mais roxo. Você já viu algum fumante desse jeito, não viu? Então é por causa disso, pela competição do monóxido de carbono com oxigênio na hemoglobina. Nós temos também os acetaldeídos e os formaldeídos. Eles são conservantes do cigarro que propiciam a DPOC, o enfisema pulmonar. A pessoa
é aquela pessoa fumante que está lá, já está com o pulmão prejudicado e ela está com o catéterzinho de oxigênio, com a bala de oxigênio do lado, só que ela está fumando porque ela é viciada. Existem também solventes como tolueno, que propiciam a vários tipos de câncer, o arsênio, o cadímio, que propiciam a vários tipos de câncer também. Depois de falar todos esses malefícios para vocês, eu vou te dar dicas de como você pode diminuir o fumo para fazer com que você consiga melhorar a sua vida. O primeiro de tudo, você tem que saber o malefício que o malefício que o cigarro lhe causa, que eu acabei de falar, inúmeros malefícios, e marcar uma data. Você tem que marcar uma data no seu calendário, tipo, segunda que vem eu vou marcar aqui e eu vou parar de fumar. Só que a gente bota esse ponto como parar, só que você inicialmente vai ter que diminuir o cigarro, porque quem é fumante crônico não consegue parar de uma vez. E existem vários artifícios para te ajudar com isso. Segundo ponto, você tem que resistir essa vontade de fumar. Você já sabe que é ruim, então você tem que pensar, olha, faz muito mal para mim. Então, quando vem aquela vontade de fumar, você tem que distrair a sua mente. Você pode lançar a mão de uma conversa com a pessoa que está ao seu redor. Você pode usar uma fruta cítrica, um cravinho. Isso vai fazer com que te distraia para que você consiga pular essa vontade de fumar. Terceiro ponto é você lembrar que o cigarro ele não resolve os problemas. Por que as pessoas vão atrás do cigarro? Porque ela dá uma sensação de prazer, bem-estar. Quando você está agoniado, quando você está passando por uma situação de estresse, você fuma e te relaxa, a nicotina te dá essa sensação de bem-estar. Só que é uma sensação passageira que você vai, com o passar do tempo, você vai ter que aumentar as doses e daqui a pouco vai estar fumando mais de uma carteira por dia e prejudicando muito mais a sua vida. Quarta dica é você saber que o cigarro é um vilão, ela vai roubar a sua vida. E existem inúmeros malefícios do uso do cigarro. Um dos principais é o câncer de pulmão. Uma pessoa com câncer de pulmão, ela morre igual peixe fora d'água, sem respirar. É uma sensação muito agoniante, sufocante. E a quinta dica é tentar evitar o primeiro cigarro. Então você tem que fazer igual os alcoólicos anônimos. Então, por hoje eu não vou fumar. E aí todo dia você fala, por hoje eu não vou fumar, por hoje eu não vou fumar. E existem outros tratamentos direcionados, existe a questão do adesivo de nicotina, que a pessoa consegue parar. Existem medicações on-label que ajudam nessa interrupção, nessa vontade, nessa necessidade do cigarro. Só que são coisas mais específicas. Quem é fumante crônico e não conseguiu fazer essa mudança de estilo de vida para parar com o cigarro, o ideal é procurar um profissional específico, um psiquiatra, para que consiga passar alguma medicação, ver uma equipe multidisciplinar que consiga englobar você para você conseguir sair desse vício e melhorar o seu estilo de vida. Você vai ver que sem o cigarro a sua vida vai melhorar muito. Então, o cigarro, depois desses todos os malefícios que eu falei para você, você tem que pensar na sua vida. E você tem que saber que quando uma pessoa fuma, ela não fuma sozinho. Quem está ao redor dela fuma junto. Então imagina você que tem um filho pequeno, você está em um ambiente aberto e existem crianças ao redor. Você está submetendo essas outras pessoas, principalmente as crianças, coisa terrível, ao fumo passivo. Então, além de você se prejudicar, você prejudica quem está ao redor. Então, temos que ter essa compaixão de ver o próximo e não querer o mal dele. Por mais que você queira o seu mal, inconscientemente, acredito, né? Porque ninguém vai causar um mal para si próprio. A gente pensa mais na questão dos benefícios para fazer o uso da substância. Só que hoje eu te apresentei vários malefícios que vão te ajudar a pensar e refletir se você está indo pelo caminho certo. Não tá, né? Então, vamos repensar, vamos tentar mudar. Eu estou aqui com vocês. Se você precisar, manda no direct.
se tiver vergonha, a gente vai tentar te ajudar, procurar ajuda, indicação de profissionais e tudo voltado para sua ajuda. Pode me ver como um parceiro que a intenção é ajudar mesmo. Esse foi mais um vídeo do nosso canal, espero que tenham gostado. A intenção foi alertar vocês para o malefício e dar dicas para vocês saberem como diminuir e até retirar essas substâncias da vida de vocês, que só atrapalham. Curta, comente, compartilha com quem precisa dessa informação. Vamos agregar bastante pessoas, para as pessoas serem mais saudáveis e conseguirem um estilo de vida melhor e mais longo, conseguirem uma longevidade na vida de todo mundo. Para mais informações, me siga no Instagram, @drleosantos, e no YouTube, Dr. Leonardo Santos. E também estamos no TikTok como Dr. Leo Santos. Lá eu posto os shorts dos cortes da filmagem. Você pode ir lá comentar e compartilhar também para que várias pessoas consigam essa melhora de saúde. Então esse foi mais um vídeo. Até logo, pessoal. Até a próxima.